Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Gavião Caipira React, mano. Cara, vamos falar um pouquinho aqui sobre os confrontos de hoje. A final da Sul-Americana no Defensores del Chaco, Atlético Mineiro e Lanús. Vamos falar também um pouquinho sobre os confrontos que podem definir aí os rumos do Brasileirão hoje às 9h30 da noite, cara. Simplesmente a gente tem Flamengo e Bragantino no Maracanã e Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque, mano. Então eu já peço a sua inscrição se você não for inscrito. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam o canal. Vamos lá, sem mais delongas, é o seguinte. 5 da tarde, a gente vai ter o confronto da final da Sul-Americana. Atlético Mineiro e Lanús. E, cara, o Atlético Mineiro, nos últimos confrontos do Brasileirão, praticamente não pensou no Brasileirão, né? O Sampaoli vem poupando o time, vem fazendo rodízio de jogadores. Teve até jogo aí que entrou com o time praticamente reserva, enfim, pensando única e exclusivamente na Sul-Americana, nessa final. E, mano, tem tudo pro Atlético ser campeão da Sul-Americana, o que é uma coisa assim, seria algo pra salvar o ano do Atlético, cara. O Atlético vem fazendo um Brasileirão muito irregular, cara, pelo elenco que tem, pelo valor dos jogadores que tem. Todo mundo imaginava que o Atlético podia estar lá em cima brigando pelo título do Brasileirão e não aconteceu isso. É um campeonato de altos e baixos, mas agora tem aí a final da Sul-Americana para tentar salvar o ano, mano. E tem total condição de ganhar, na minha opinião, tá? O Atlético já pegou o Lanús 4 vezes na história. E dessas 4 vezes, venceu 3 e empatou 1. Por que não ganhar a quinta? Ganhar o 4º jogo em cima do Lanús e se sagrar campeão da Sul-Americana, o que garante ao Atlético uma vaga direta para a Libertadores. Então, assim, cara, a torcida do Atlético está empolgada, vai lotar o Defensores del Chaco, esse jogo vai ser no Paraguai, né? E eu acho que o Atlético tem tudo para ser campeão da Sul-Americana. Vai ser fácil? Óbvio que não, porque o Lanús, do outro lado tem o Lanús que também tá desesperado para ser campeão, né, mano? Então, mas, assim, olhando de fora e vendo o que o Atlético produziu nos últimos jogos aí que eu assisti, acho que melhorou com o Sampaoli, ele conseguiu dar um padrão melhor ali pro time. Tem jogadores importantes, o Hulk, o Dudu, que chegou desacreditado, mas nas mãos do Sampaoli tem feito bons jogos. Até o Rony, que eu sou um crítico ferrenho do Rony, acho ele um jogador muito normal, assim, nada acima da média, como já chegaram a falar que era. Mas melhorou também o Rony. Tem o Igor Gomes, que está jogando um bom campeonato esse ano também. O próprio Scarpa, enfim, cara, tem o Arana, cara, o Alonso, enfim, tem um bom time ali. E eu acho que dá para ser campeão da Sul-Americana sim e salvar o ano do Atlético, né, cara? Esse jogo vai ser às 5 horas da tarde hoje, tá? Aí, cara, vamos falar um pouquinho dos jogos das 9h30 da noite, mano. O Flamengo vai receber o Bragantino. O Flamengo, na última rodada do Brasileirão, tava com a faca e o queijo na mão para aumentar a vantagem dele em relação ao Palmeiras. Aumentar para 5 pontos na liderança, cara. Mas fez um jogo, pra mim, né, na minha opinião, muito abaixo do que pode fazer contra o Fluminense. Jogou mal o Flamengo. E o Fluminense jogou muito bem também. Então, assim, não pode tirar o mérito da vitória do Fluminense de jeito nenhum. Foi uma partida espetacular do Flu. E o Flamengo perdeu esse jogo, cara. 2-1, perdeu a chance de disparar na liderança, né? Hoje pega o Bragantino, que também vem se recuperando no campeonato. O Bragantino aí que ficou quase 10 jogos, eu acho, sem ganhar de ninguém. Ganhou do Corinthians e aí ganhou do São Paulo. Enfim, vem fazendo uma reta final de recuperação. O que significa que agora, com 45 pontos, o Bragantino sonha com uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores, né, cara? Tá ali em 8º lugar hoje, junto em pontos com o São Paulo e com o próprio Corinthians. Então estão os 3 ali brigando por uma vaga na pré-Libertadores. Então não vai ser um jogo tão simples assim pro Flamengo, mas tá jogando em casa, mano. Eu acho que o Maracanã hoje deve estar abarrotado de rubro-negro. Deve colocar ali mais de 60 mil pessoas, com certeza. Então a torcida vai empurrar. O Flamengo, os desfalques do Flamengo são o Pulgar e o Saul, que estão suspensos, né? O Pedro, que está machucado e ainda corre o risco de não jogar a final da Libertadores, mas isso é outro assunto. Mas tirando esses 2 jogadores, vai estar o time completo lá. Tomara que o Rossi não faça mais lambanças, né, cara? Porque o gol que ele entregou pro Fluminense foi algo assim, acho que foi a maior lambança do Brasileirão esse ano, né? Então, assim, jogando no Maracanã,
time do Flamengo é melhor que o do Bragantino, sem dúvida nenhuma. Com a força da torcida empurrando. Não tem como. É franco favorito a ganhar esse jogo, né, cara? No mesmo horário, mano, a gente vai ter no Allianz Parque um confronto interessante. Porque o Palmeiras pega o Fluminense, maior rival do Flamengo no Rio de Janeiro, mano. Tem muita gente dizendo aí que o Fluminense vai entregar o jogo, pode facilitar as coisas pro Palmeiras. Mano, se a gente pensar só em conversa de boteco, beleza. Pode acontecer? Sei lá, talvez possa. Mas, cara, tem muita coisa em jogo pro Fluminense fazer uma coisa dessas, mano. O Fluminense tá ali com chances reais de conseguir uma vaga direta pra Libertadores. E mesmo que não consiga uma vaga direta pra Libertadores, tá tentando também ficar pelo menos com a vaga da pré-Libertadores. Então, tem muita coisa em jogo, cara. Eu não acredito. Se o Fluminense não tivesse almejando nada nesse Brasileirão mais, tivesse ali em meio de tabela, sem risco de cair para a Série B e sem chances de conquistar uma vaga para Libertadores, tenho quase certeza que poderia sim, ali nos bastidores, facilitar as coisas para o Palmeiras só para ver o Flamengo se ferrar. Mas, cara, na situação atual, eu acho muito difícil que o Fluminense, ou qualquer jogador do Fluminense, apesar do John Kennedy ter falado que tudo que ele puder fazer para prejudicar o Flamengo ele vai fazer, mesmo assim, eu acho que nessa situação atual, com chance real de classificação direta para a Libertadores, o Fluminense não vai facilitar as coisas para o Palmeiras, não. Isso não significa que o Palmeiras não seja franco favorito também para ganhar esse jogo. Menos favorito que o Flamengo contra o Bragantino? Na minha opinião, sim, porque o Fluminense é mais time que o Bragantino, ou pelo menos está jogando melhor que o Bragantino nesse momento. Mas o jogo é no Allianz Parque. O Palmeiras que também perdeu a chance de empatar em pontos com o Flamengo na última rodada, porque conseguiu a proeza de empatar com o Vitória, tá lá no Z4, dentro do Allianz Parque na última rodada. O Palmeiras não jogou absolutamente nada, apesar dos números darem uma enganada na análise. O Palmeiras não jogou nada contra o Vitória, mano, nada. E hoje vai ter que dar uma resposta em campo no Allianz Parque para sua torcida. Também porque tem um time muito mais caro, tem um time melhor sim, tem um time titular melhor e um elenco melhor para substituições, né? E a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo hoje, por conta da Libertadores, do próprio Brasileirão, é gigantesca. E o Palmeiras não vai querer dar esse gostinho pro Flamengo também. Então, assim, por mais que eles vão se enfrentar na final da Libertadores, eu acho que ambos hoje vão tentar vencer seus jogos com todas as forças e com todo o que eles têm à disposição, mano. Então, hoje, 9h30 no Allianz Parque, o Palmeiras vem sem o Andreas Pereira, né, que foi suspenso no último jogo, que, cara, a arbitragem é terrível e não merecia ser expulso. Não pelo amarelo que tomou depois do apito final, mas sim pelo primeiro amarelo, que, cara, aquilo lá é uma coisa ridícula, absurda, mano. Ele tomou um amarelo porque teria abriu o braço demais e pegou no rosto do jogador do Vitória, mas, cara, tem uma câmera que mostra claramente que ele abriu o braço e ficou, acho que, sei lá, 10 centímetros para encostar no rosto do jogador, ou seja, não pegou no rosto do jogador. E mesmo assim, mesmo o jogador simulando aquela falta, o jogador do Vitória, ele tomou um cartão amarelo absurdo, né, cara? E aí, no final do jogo, foi reclamar com o juiz, depois do apito final, foi expulso e tá fora do jogo de hoje. É o único suspenso, assim, o único desfalque que o Palmeiras tem dos atuais que vem jogando, né? Lógico, Lucas Evangelista, Paulinho, o próprio Everton, né, que está em transição física para o campo. Esses são desfalques que a gente já está acostumado, mas dos que vem atuando, só o André está fora. Só entre aspas, né, porque vem fazendo bons jogos o André, mas é um desfalque que o Palmeiras pode sentir bastante. Mas mesmo assim, eu acho que é favorito contra o Fluminense. Obviamente, eu como corintiano vou torcer para o Fluminense loucamente, né, e torcer para o Flamengo ganhar do Bragantino loucamente. Mas é um jogo para a gente ficar de olho, porque com certeza, se houver a derrota do Fluminense, cara, o pós-jogo desse jogo vai ser uma loucura, mano. A internet vai abaixo, porque por conta dessa questão da possibilidade do Fluminense entregar o jogo pro Palmeiras. Acho que não vai acontecer isso, não. Se o Palmeiras vencer hoje,
vai ser porque é melhor que o Fluminense, enfim. Cara, essas são as prévias do jogo de hoje, a minha opinião também. Vou aqui dar um palpite para os jogos. Eu acho que o Galo vence o jogo hoje de 2-1 contra o Lanús. Acho que o Flamengo coloca uns 3-0 aí em cima do Bragantino e acho que o Palmeiras vence o Fluminense 2-0. Ou seja, na questão do Brasileirão, tudo vai ficar como já está, né? A distância vai continuar a mesma do Flamengo em relação ao Palmeiras. E o Galo vai se tornar campeão da Sul-Americana 2025. Escreve o que eu tô falando, mano. Cara, se inscreve se não for inscrito, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam o canal. E, mano, vai fazer alguma compra? Já comprou seu presente de Natal? Já aproveitou a Black Friday? Enfim, mano, se for comprar qualquer coisa, utilize os links aí dos afiliados do YouTube, beleza? Tô deixando os links na descrição do vídeo e também passa durante o vídeo aí para vocês. Mesmo que você não compre o produto que eu coloquei lá, só o fato de você clicar no link, ir para a loja e fizer qualquer outra compra, qualquer outra coisa, qualquer outro produto, já ajuda aqui o canal também, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu!